Você poderia falar um pouco sobre a diferença entre o passe virtual, o presencial e a vibração? Tá aí, Jorge, é para você. Ok. No livro O Céu e o Inferno, há um caso que ilustra essa questão. Não vou lembrar aqui o nome do personagem, mas é um caso em que o espírito foi sepultado e ele aparece na reunião mediúnica e ele se diz preso no corpo, não consegue sair, ele está muito angustiado. E na mesa mediúnica o pessoal diz, nós vamos orar por você. Aí eles oram por ele, na reunião seguinte ele aparece e diz, eu continuo preso, eu não saí, eu não consegui. E então os espíritos os componentes da reunião mediúnica decidem ir ao local onde ele está enterrado, no cemitério, e orar ali, no local onde ele está sepultado. Fazem uma oração próxima do túmulo. E na reunião seguinte ele comparece, dizendo que ele havia conseguido se libertar. Então, existe sim uma influência da distância. Isso é um fato. Fazer uma oração mais próxima do indivíduo é mais eficaz, principalmente em função da nossa capacidade de doação de fluido, que é muito pequena. Então, a gente, quando vai dar passe, a gente está mais próximo da pessoa para poder aplicar os passes da maneira como ela possa ser feita, usando do fluido animal, o fluido nosso, para poder ajudar o trabalho que tem que ser feito. Então, a proximidade ajuda? Ajuda. Jesus, porém, conseguia curar à distância, ele cura o servo do centurião à distância, não precisa nem estar perto. Mas Jesus já tinha uma capacidade de doação de fluido que é inquestionável. Mas existe um fator também interessante dentro disso. Os espíritos não poderiam ter tirado aquele rapaz do túmulo? Por que precisaram que as pessoas fossem fisicamente lá? É porque em reunião mediúnica, muito do que acontece é para a instrução, para o conhecimento daqueles que fazem parte dessa reunião mediúnica. Os casos que vêm, as histórias que são contadas, elas servem de reflexão, de aprendizado para todos. E aí os espíritos poderiam sozinhos atender, socorrer, fazer tudo. Mas para que a gente possa ser útil, eles deixam que a gente participe disso. As entidades espirituais benfeitoras poderiam ter tirado aquele espírito do túmulo. Mas se elas tivessem feito isso, hoje eu não estaria contando essa história aqui. Eu só estou contando porque os encarnados fizeram parte e essa informação veio até nós. Mas os espíritos são plenamente capazes de fazer o que tem que fazer sem a necessidade direta dos homens. Porque se assim não fosse, como que se atendia aos espíritos antes do espiritismo surgir, antes de terem reuniões mediúnicas? Como é que se fazia? Então, existe sim plenas condições do mundo espiritual fazer o trabalho de socorro daqueles que sofrem. Então, quando se fala de passe virtual, a mesma questão se insere. Porque no passe virtual, a gente pode dizer, mas eu vou tomar um passe virtual, mas aí não vai ter ninguém aqui para me dar passe, vou ficar só eu aqui. Na verdade, o passe virtual é o chamado passe espiritual. É o passe que não é dado através de fluidos humanos, só fluidos espirituais. E isso funciona muito bem. Ah, mas se funciona, por que tem o passe? Para que a gente possa ajudar, para que o homem se sinta comprometido. Mas os espíritos são plenamente capazes de manipular os fluidos e levar para quem eles precisam. Só que nós precisamos ter um comprometimento com o bem. Faz bem fazer bem. Então, eles chamam o homem para colaborar nessa tarefa, para que ele tenha méritos naquilo que está fazendo. Nesse cenário de pandemia que estamos vivendo, onde as casas espíritas estão com as suas atividades suspensas e que as pessoas precisam tomar o passe, o que fazer? Nessa hora, é o passe espiritual que vai ser tomado, que está sendo chamado de passe virtual. Mas, no fundo, o passe é espiritual. E aí há uma coisa bem curiosa. Os fluidos à distância, então, não têm efeito? Se eu orar à distância por alguém não chega? Chega. Claro que chega. Existe sim isso, mas quando a gente ora que intercede por alguém, as nossas energias mobilizam o mundo espiritual. E aí as nossas energias, se elas não têm força para chegar com intensidade no destino, os espíritos nos secundam nessa atividade, eles nos substituem nessa tarefa. Então, quando eu oro pedindo que Deus abençoe alguém que está longe de mim,
os espíritos recolhem esse desejo e atuam fazendo o que tem que ser feito. Às vezes com um pouco da energia que nós estamos despendendo, mas eles, independente da nossa capacidade de doação de fluido, se nós mandamos um pensamento de amor, isso é suficiente para que um socorro se estabeleça. No livro Memórias de um Suicida, conta que no Vale dos Suicidas, onde estão as entidades que partiram pela via do suicídio, evidentemente, quando se ora por alguém, os alto-falantes do vale ecoam as preces que são feitas pelos suicidas, e eles recebem o benefício da prece lá onde eles estão, porque os espíritos se encarregam de derramar o amor que a gente tem aqui sobre aqueles que a gente deseja ajudar. Onde a mão do homem não chega, chega a mão de Deus.